Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12, onde nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. E essa leitura inicial, primeiramente na nova versão transformadora. Quantos encontraram aí Romanos capítulo 12, pode dar um amém? Quantos não encontraram ainda, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus que temos o Focus, que já está aí com o texto também na nossa tela. E se você preferir acompanhar, aqui no fundo, assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Isso é a verdadeira forma de adorá-lo. E não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Se pode, mantenha sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, mas feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, que privilégio estarmos mais uma noite nessa casa de oração. Irmãos, ó Deus, que se achegaram aqui para Te adorar, para ter comunhão uns com os outros, para ofertar a vida ao Senhor, também para ouvir a Sua voz. E ó Deus, eu Te peço isso agora, tantos que estão aqui como os que estão em casa, que acompanharão depois essa transmissão e cultuarão ao Senhor, que o Senhor fale, ó Deus, individual, mas também coletivamente, com cada um de nós. Fala a sua igreja, mas fala ao nosso coração. Nós necessitamos Te ouvir e assim, ó Pai, oramos, agradecidos nessa noite, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Me ajuda nesse início da mensagem, por favor, perguntando para esse irmão, para essa irmã do seu lado, a seguinte pergunta que carrega o tema dessa mensagem. A pergunta é: o que Ele, o Senhor Jesus, fez por nós? Então você pode perguntar agora para a pessoa do seu lado: o que Ele fez por nós? Pergunta aí, o que Ele fez por você? O que Jesus, o que o Senhor fez por você, fez sobre a sua vida? O que o Senhor fez por você? Pergunta um tanto quanto filosófica. Carrega inclusive uma parte de um livro do filósofo nacional que eu particularmente gosto bastante, Mário Sérgio Cortella, que uma das suas provocações tem um livro com o seguinte título: Por que fazemos o que nós fazemos? Por que você faz o que você faz? Qual o motivo das suas ações? O que te fez vir até a igreja aqui hoje? O que será que nos fez no dia de ontem? Um sábado muito quente, o tênis do pastor Bernard. Quem se lembra do pastor Bernard que estava ministrando aqui no domingo passado à noite? Nesse mesmo horário ele estava. Não aguentou o calor, o mormaço de Mossoró, e abriu o bico no meio do pingo. Tivemos que trocar o tênis dele com alguém que estava na equipe de intercessão, porque podia ficar descalço aqui, que nem a pastora Carol gosta de ficar orando, correndo. Ficou à vontade, não aguentou. Mas por quê? Evangelizamos, porque servimos ao Senhor, porque estamos na igreja, porque temos a alegria de sermos chamados cristãos, filhos de Deus, família de Deus, igreja do Senhor. E a resposta, muito clara e objetiva para nós, não precisa de muitos rodeios. Nós fazemos o que nós fazemos na vida e no reino de Deus, por causa daquilo que o Deus desse reino fez por nós. Ele fez algo por nós
que é digno de que nós possamos viver todos os nossos dias, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, toda a nossa vida, toda a nossa força, todas as intenções do nosso coração, como uma resposta agradável àquilo que Ele fez por nós. Mas a pergunta continua ecoando a nós nessa noite: o que Ele fez por nós? O que Ele fez por você? O que Ele fez por mim? O que Ele fez? E eu chamo sua atenção nesse próprio texto para uma versão um pouco mais antiga, onde nós conseguimos encontrar em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, em qualquer versão Almeida vai estar algo do tipo, como na Nova Almeida atualizada: portanto, irmãos, eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Este é o culto racional de vocês. Eu gosto muito da forma que o autor traduz na NVT, porque ele vai traduzir essas misericórdias de Deus como aquilo que Deus fez por vocês. João Ferreira de Almeida e outros tradutores mais antigos traduziram como pelas misericórdias de Deus, mas o tradutor mais contemporâneo resolveu deixar para nós aqui na Bíblia: eu suplico que vocês entreguem o seu corpo e vida a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. E o que o Senhor fez por nós? O que o Senhor fez por nós? E é muito importante nós aqui diferenciarmos, e como cantamos já essa noite, a graça do Senhor é o favor que eu não mereço. O que é a graça do Senhor? De forma mais simples possível, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas de forma mais simples possível também para nós compreendermos o que o Senhor fez. O que é misericórdia? Se graça é favor que eu não mereço, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que de fato e verdade eu merecia. E o que é que, à luz das Escrituras, não dos coaches, não dos gurus dessa época, não da teologia neopentecostal e da prosperidade, diz que nós merecemos por direito? Tanto em Efésios, capítulo 2, como em Romanos, na qual já vamos ver 1, 2 e 3, o que a Bíblia nos assegura é que todos nós éramos por natureza filhos da ira, merecíamos por herança e pelos nossos próprios pecados, e não somente pelo pecado original, pelo de Adão, a morte, a condenação e o inferno forever, eternamente. Isso era o que nós merecíamos, mas louvado seja Deus que Paulo na carta aos Efésios vai dizer assim: mas, porém, embora era isso que nós merecíamos, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que Ele nos amou, Ele nos dá vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós mesmos, ninguém poderia chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Isso é dom, isso é presente, isso é dádiva de Deus. Então o que é misericórdia? É quando eu não recebo aquilo que de fato e verdade eu merecia. Como Jeremias vai dizer no seu livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todas as manhãs, porque todas as manhãs as misericórdias do Senhor são novas, se renovam sobre a nossa vida. O fato de nós estarmos aqui hoje, nessa noite, podendo cultuar e celebrar a Deus e nos reunirmos para o adorar, isso é misericórdia do Senhor, isso é graça do Senhor, isso é o Senhor zerando a nossa dívida. Isso é graça, a favor que eu não merecia, a dívida foi paga, mas isso é misericórdia. Além da dívida paga, nós ainda temos crédito, temos horas, minutos, e pela graça do Senhor, dias, semanas, meses e anos para poder viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor.
Mas, queridos, é muito importante que logo nesse verso de número 1 de Romanos 12, ele é como que uma dobradiça da primeira parte do que Paulo está nos ensinando. E o que Paulo está nos ensinando nessa primeira parte? Paulo está nos ensinando nessa primeira parte do seu livro, a saber, de Romanos 1 a Romanos 11, todo o sacrifício vicário que Jesus fez na cruz por nós, uma vez por todas, por amor e para nos salvar. Mas, como uma boa dobradiça e como bom expositor da palavra, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do capítulo 12, Paulo vai falar agora do sacrifício que nós devemos fazer a Deus, como prova da nossa gratidão. Assim como esse culto foi iniciado nessa noite. Bendirei ao Senhor a minha alma, e não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios pela minha vida. Então Paulo, a partir do capítulo 12, vai nos falar de um dever nosso, de um estilo de vida, de uma vida transformada, que deve ser a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de todos aqueles que são igreja do Senhor, de todos aqueles que foram lavados, remidos, comprados por um alto e bom preço, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus. E tudo que nós fazemos, é o que Paulo está dizendo, a um nível de prioridade. Paulo não diz assim, quando vocês puderem, preste atenção nisso. Perceba a forma que começa o capítulo 12 de Romanos. Ele diz assim: eu rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu lhes suplico, irmão, por aquilo que Deus fez por vocês, ou seja, a igreja do Senhor. Aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração nessa noite é importante, é urgente. Há uma causa pelo qual o Senhor traz essa mensagem ao nosso coração. Há um propósito, e o propósito é a vida inconformada. Ele vai dizer assim: entreguem por causa daquilo que o Senhor fez por vocês, os vossos corpos, as vossas vidas a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Se entreguem a Deus, não se entreguem às urgias, não se entreguem aos pingos, não se entreguem às gotas desse mundo, porque é um oceano disponível a cada um de vocês. E esse chamado é urgente, e esse chamado é de entrega e de renúncia, porque a igreja do Senhor, o cristianismo, só é cristianismo se a entrega completa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Nós não podemos viver o melhor desse mundo e o melhor de Deus. A Bíblia diz que nós nos enganamos e somos tolos, homem de mente dividida, duvidosa, dúbia. Nós não aproveitaremos nem o melhor do céu e nem o melhor da terra. É como se nós ficássemos em cima de um muro, e esse muro tem um dono, é o diabo, é Satanás. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Nós precisamos levar a sério a nossa cruz, dia após dia, obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou. Isso é parte do que Ele fez por nós, e eu espero que a igreja do Senhor não saia com nenhuma dúvida quanto ao amor do Senhor essa noite. O amor do Senhor é mais real do que o próximo suspiro que nós podemos dar essa noite. O amor dele foi provado e declarado com preço de sangue sobre a nossa vida. Mas aquilo que Ele fez por nós, será que não merece como resposta também o nosso amor ao Senhor? Merece, é digno de uma resposta viva, santa e agradável. Portanto, é que João vai dizer que aquele que tem os mandamentos, aquele que tem a palavra, aquele que tem os estatutos, aquele que tem os preceitos do Senhor no seu coração e que guarda e que obedece, esse é aquele que ama o Senhor. Então, nesse único verso, nós temos um nível de prioridade, é urgente, uma causa, um propósito, é uma vida inconformada. Não podemos imitar o padrão desse presente século, mas há também um porquê, e Paulo vai dizer, é pelas misericórdias de Deus, e o autor contemporâneo vai dizer, é por aquilo que o Senhor fez por vocês, e o que o Senhor fez por nós. Pergunta mais uma vez para a pessoa ao seu lado, o que o Senhor fez por nós? Vamos unir, queridos, essa noite com a graça do Senhor, os 11 primeiros capítulos de Romanos, com os 5 finais, aonde Paulo nesse capítulo 12 une a teologia, a ética, a doutrina, a vida, o credo, a conduta.
E tantas pessoas ao longo da história da igreja foram impactadas pela mensagem de Romano. Santo Agostinho narra a sua história no livro Confissões, e ele diz assim: enquanto eu estava sentado embaixo de uma árvore, ouvi uma voz que dizia: tome e lê. E foi então que Agostinho foi, e ao ler Romanos 13, do 13 ao 14, encontrou o seguinte: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ao ler esse texto, Agostinho se converte definitivamente ao cristianismo. Não somente Agostinho, mas Lutero, queridos, que considerava, o monge agostiniano alemão, considerava a carta aos Romanos como o escrito mais importante do Novo Testamento. E certa feita, lendo no verso 17 do capítulo 1, a sua vida foi transformada e a sua fé ativada. Saiu de uma fé teórica e se passou a ser o homem, o reformador, o defensor das boas novas, no qual nós conhecemos. E ele leu no verso 17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé e pela fé. John Wesley, grande influenciador da nossa igreja, o inglês que revolucionou aquilo que é a Inglaterra e a Europa, teve o seu coração aquecido certa feita enquanto ouvia o estudo sobre a carta de Romanos no dia 24 de maio de 1738. E ali, John Wesley experimenta a sua conversão, a convicção, escreve no seu diário: foi ao entardecer, talvez semelhante a alguns aqui nessa noite, eu fui sem grande vontade a um encontro cristão, na rua Aldersgate, aonde alguém estava a ler o prefácio de Lutero, a Epístola de Romanos, e por volta das 15 para as 9 da noite, enquanto ele estava a descrever a mudança que Deus opera no coração humano, através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido, e eu senti que a partir desse momento, eu confiava em Cristo, e somente em Cristo para a minha salvação, e uma certeza me foi dada, que Ele havia retirado os meus pecados mesmos, os meus mais profundos pecados, e me havia salvado da lei, do pecado e da morte, me santificado para uma vida na sua presença. O que o Senhor fez por nós, queridos, acompanhe, como uma subida de um grande monte, uma rápida passagem a partir do capítulo 1. Primeiro, Paulo, antes de deixar evidente a nossa perdição, ele demonstra os frutos que o verdadeiro Evangelho fazem em nós, realizam em nós. E no verso 14 de Romanos 1, Paulo dá a sua primeira das 3 declarações seguidas. Ele vai dizer: eu sou devedor tanto a gentios como a judeus, eu sou devedor de todas as pessoas. O Evangelho nos faz olhar para o próximo. Em seguida ele vai dizer: eu estou pronto a compartilhar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a morrer por Evangelho, se necessário for. E a terceira, e para mim mais contundente, mais bela afirmação, é quando Paulo vai dizer no verso 16, não somente eu sou devedor, não somente eu estou pronto, mas ele vai declarar: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do gentio quanto do grego, de todas as pessoas, de todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Que linda definição, queridos. O Evangelho é o poder de Deus, mas ainda ecoa a pergunta ao nosso coração: o que o Senhor fez por nós? E a primeira questão, antes de chegarem as boas novas do Evangelho, Paulo trata de deixar as más novas esclarecidas para nós, porque nós não costumamos dar valor a algo quanto não compreendemos a profundidade e a gravidade daquilo que realmente acontece com a gente. Você quer ver só isso? Talvez algumas pessoas aqui fazem exames de saúde e pensam assim: não,
eu estou quase pré-diabético, ou somente diabético, mas eu não estou. Então tem dificuldade de cortar o açúcar e de ser mais radical na sua saúde, sim ou não? Mas a partir do momento que a gente fala assim, agora eu estou diabético, a esposa do diabo me pegou a diabetes. Só um parênteses. E agora, se eu não cortar o açúcar, os meus dias vão estar contados aqui. Aqui que a gente faz? Passa a ser radical. Por quê? Temos agora um laudo, um exame que nos mostra claramente qual a nossa real condição. Então por isso Paulo, antes de demonstrar as boas novas, ele demonstra as más novas. E no verso 18 do capítulo 1, ele vai começar dizendo que a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade, contra toda injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem, diminuem, rebaixam a verdade de Deus. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai tratar de condenar toda a raça humana. No capítulo 2, Paulo vai dizer que a necessidade do evangelho é porque o mundo pagão está corrompido, porque o mundo pagão despreza o conhecimento de Deus, é idólatra e é imoral. Mas não somente os pagãos, porque os judeus também carecem do evangelho. Mesmo tendo uma cultura divina, lhes falta o Espírito de Cristo, da revelação de Cristo. Mas louvado seja o Senhor que no próprio capítulo 3 se inicia uma possibilidade de vitória, não antes sem Paulo concluir esse primeiro passo de condenação, nos afirmando em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas a partir do verso 24, Paulo vai dizer que há uma justificação disponível e que nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou esse Cristo Jesus como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por Ele mesmo, na sua tolerância a ter deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus se torne o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que Deus fez por você, querido? O que o Senhor fez por nós? Ele nos proporcionou, no meio da nossa condenação, uma possibilidade de justificação. E há uma palavra-chave nesse texto. O verso de número 25 vai dizer que Deus apresentou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E o que é propiciação? Pergunta para mim nessa noite enquanto eu tomo água. Obrigado, pastor Ari. Agora a igreja do Senhor. Está muito fraco, não vou explicar. Vamos lá? 1, 2, 3. O que é propiciação? Queridos, a propiciação, da forma mais simples, é o sacrifício que desvia a ira de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 e no 91, achando que tem proteção, não é verdade? Mas só tem proteção aqueles cuja vida está coberta com o sangue do Cordeiro, porque nos Salmos de número 5, 7 e 11, a Bíblia demonstra o Senhor como um justo juiz que sente indignação, que se ira todos os dias, e que se o ímpio, o pecador não se converter, ele já tem um arco armado, ele já tem uma espada afiada. E o nosso destino por herança, qual é? Condenação e morte eterna. Mas Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício que era sobre a nossa vida foi derramado e despejado na cruz do madeiro, sobre um cordeiro sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem pecado, para nos resgatar. Jesus fez a propiciação, Jesus fez a expiação. Há uma salvação disponível, há uma justificação disponível para nós, queridos. E essa justificação já havia desde a antiga aliança. Deus não é como alguns dizem agora. Deus era um Deus no Antigo Testamento da lei, um Deus ranzinza, e agora Deus é um Deus da graça e eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, Deus na antiga aliança era um Deus justo juiz e um Deus da graça. A graça já se manifesta desde Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram e não podiam se reconciliar com Deus.
Deus provê o cordeiro, mata um novilho, provê uma roupa e é derramado sangue para nos justificar dos nossos pecados. Mas na nova aliança essa graça fica ainda mais latente e a lei é cumprida por meio de Cristo Jesus. Mas não é porque essa graça está revelada em Cristo e essa lei cumprida na sua pessoa, que no Antigo Testamento a justificação acontecia de uma forma diferente. É por isso que no capítulo 4 Paulo vai dizer que tanto Abraão como Davi foram justificados não por meio da lei, mas também pela graça mediante a fé. Observe comigo o verso de número 9 do capítulo 4, quando Paulo vai dizer: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Será que ela não está disponível para todos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça, não foi pelas suas obras, mas foi pela graça mediante a fé, queridos. Então a lei vem e mostra o nosso pecado, quão perdido estávamos, e nos aponta que há uma salvação somente mediante a justificação e a propiciação em Cristo Jesus. E nesse capítulo 4 nós aprendemos a importância da lei. Algumas pessoas falam: a lei é toda resumida em amar a Deus e amar a Cristo. De todo o nosso coração há uma força e entendimento. É verdade, você está certo. Jesus resumiu dessa forma, e quem somos nós para desconstruir? Mas a lei é tão importante, queridos, porque embora ela esteja enferma e não tenha poder para nos justificar, ela mostra aquilo que está de errado no nosso próprio coração. E quando reconhecemos quão perdido nós estávamos, então não há como não nos alegrarmos e valorizarmos aquilo que o Senhor fez por nós. A lei não pode nos salvar, ela é como uma lanterna. Uma lanterna mostra que há um buraco, que há uma pedra, que há um perigo iminente, mas ela não tira o buraco, a pedra e nem o perigo da nossa frente, mas ela mostra, vai por ali quem quer. Então a lei tem a sua importância. E depois de uma completa condenação, Paulo começa a construir essa justificação, e vai chegar no capítulo 5, demonstrando para nós que agora, a partir do verso 1, nós também somos justificados mediante a fé, e temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso por essa mesma fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, e na esperança da glória de Deus. E não somente isso, o verdadeiro cristão passa pela prova e dá glória a Deus. E Paulo vai dizer: nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu gosto da NVI quando ela diz: produz um caráter aprovado. E essa perseverança, ou caráter aprovado, produz experiência. E essa experiência produz esperança. E o verso 5 vai dizer que ora essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derrama no nosso coração o seu amor por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Olha só o que Deus fez por nós. Nós que éramos mortos, nós que éramos condenados, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos justificados, adotados como filhos, e Deus coloca a maior riqueza da humanidade sobre o nosso coração, sobre a igreja: o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos é dado. Talvez algumas pessoas entraram aqui essa noite e não se sentem amadas, e não compreendem o amor de Deus, e não compreendem aquilo que o Senhor fez por você, por mim, aquilo que Ele fez por nós. E eu queria dizer, queridos, o amor do Senhor é mais real do que o seu próximo suspiro. Paulo vai deixar isso claro para nós agora, quando no próximo verso de número 6 desse capítulo 5, ele vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez até tenha coragem de morrer. Verso 8, a igreja poderia ler comigo? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou, Ele derramou a sua graça, Ele derramou a sua misericórdia. A nossa dívida não está só quitada, mas há crédito para nós vivemos os próximos dias, semanas, meses, anos, e a nossa vida para a glória de Deus.
Agora o próximo passo dessa subida de Paulo, aonde todos estavam condenados, mas agora todos podem ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus, queridos. É a bandeira da nossa igreja, é a razão de nós existirmos. É a santidade, é a santificação. Você podia dizer para a pessoa do seu lado, fala, não dá para ser nazareno e não ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A verdadeira justificação do Espírito Santo na nossa vida, a obra que o Senhor faz é completa. A verdadeira justificação traz também santificação sobre as nossas vidas. É por isso que no capítulo 6, subindo um pouquinho mais dessa montanha da revelação bíblica com o apóstolo Paulo, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Tem pessoas que consideram a graça assim, não é verdade? Jesus já perdoou, eu posso fazer aqui o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso estar aonde eu quiser. Assinado Satanás. Porque a nossa liberdade em Cristo Jesus nos faz em amor por aquilo que Deus fez por nós, escravos de Cristo. Eu posso ir, mas não me convém. Convém responder o grande amor no qual o meu Senhor me amou. E Paulo responde essa pergunta: eu vou continuar pecando para que a graça aumente? No verso de número 2 ele vai dizer: não, de modo nenhum. Como continuaremos ainda vivendo no pecado, nós que já morremos para ele? E Paulo vai dar aqui uma parte da teologia e da ênfase do batismo cristão, porque nós fomos sepultados com Cristo mediante o batismo, e levantamos dessas águas do batismo para andarmos e vivermos em novidade de vida. Em novidade de vida. Como continuar vivendo no pecado? Não tem como, a menos que você não tenha nascido de novo. Agora, porque eu nasci de novo, porque eu fui justificado, estou em um processo de santificação, isso significa que vencer qualquer pecado é fácil? Never. Não. É por isso que no capítulo 7 Paulo entra em um conflito e pensando assim: o que Deus fez por mim é tão poderoso, é tão grandioso, mas eu ainda vivo em um conflito. Como Lutero disse, eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Quando o pastor afunda ali a pessoa nas águas e sobe de novo, não passa a correr. Óleo da unção nas nossas veias, continua caindo, correndo sangue nas nossas veias. E Paulo entra em um conflito, uma batalha da sua alma e do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Ele vai dizer: e o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas louvado seja Deus que pela sua justificação me faz livre da condenação do pecado. Não há mais, isso já vai ficar claro, ele vai reforçar essa ideia. Pela sua santificação, nós estamos livres do poder do pecado. Não existe tentação sobre a nossa vida que não seja humana, mas em cada tentação Deus nos dá um escape. Porém ainda corre um sangue latino, nordestino nas nossas veias, e nós precisamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, até sermos libertos da presença do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação, mas vai acontecer, porque aquele que disse que vem virá e não demorará, ele virá buscar a sua igreja. Mas no meio desse conflito, Paulo no capítulo 7, verso 18, ele vai dizer: porque eu reconheço e eu sei que mesmo tendo nascido com a natureza caída e tendo sido justificado, mediante a graça, sido adotado, sido regenerado, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Tem uma música tão linda da Luma Epídio que diz, né? Liberta-me de mim, porque eu quero ser a sua casa, Senhor. Se o Senhor estiver,
aqui eu sei, eu venço o pecado. Enche-me de ti então, Senhor, até que não haja mais espaço, porque quando eu vivo de fato e verdade na sua presença, o meu viver é transformado, e reina o Espírito sobre a carne, e eu passo a ser livre para viver a sua vontade. É possível, embora haja tanto conflito nosso, enquanto estivermos nessa carne, é porque é possível que Paulo chegue ao capítulo 8, e vai bradar agora no verso de número 1, dizendo, que agora pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo, livrou você, livrou a mim, livrou a nós, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, que a lanterna não podia fazer por causa da sua fraqueza na carne, isso Deus fez por nós, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, o salário do pecado é a morte, se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora leia comigo alguns versos, igreja. O verso de número 5. Olha só que lindo que o Senhor fez por nós e nos dá de presente nessa vida no Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer, vamos juntos? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Deus vai usar você, vai usar a mim, vai usar a sua igreja nessa semana, porque a gente não está pensando só naquelas contas, só naquele problema, sabe, que você tem para resolver. Almas são mais importantes, e você não é guiado pela carne, você é guiado pelo Espírito. Leamos o verso 13 juntos. Aliás, primeiro verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem quer agradar o Senhor? Verso 13 diz, porque se vocês viverem, vamos juntos, igreja? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Verso 14, vamos juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos aterrorizados, mas o espírito de adoção clama ao nosso espírito, Abba, Pai, papaizinho, e testifica que nós somos filhos de Deus. Olha só o que diz o verso 18, igreja. Paulo está nesse nível alto do monte, ele afirma, porque para mim, eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha só o que Paulo diz, igreja do Senhor, no verso 28, ele não diz talvez. Pode ser que Deus tenha feito isso por nós, por você, por mim. Se você tiver muita sorte, isso vai dar certo. Não, Paulo não trabalha em uma linguagem hipotética dedutiva. Paulo diz com convicção, com certeza, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O
que Deus fez por você, igreja? Deus nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos elegeu nele e nos chamou para sermos parecidos com Cristo, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Mestre, com o nosso Rei, com o nosso Dono. Você não precisa ter a ninguém como ídolo. Jesus te fez para ser semelhante ao Filho unigênito dele. E o texto segue dizendo: a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, porque aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Do Senhor é o querer e o realizar. Aquele que começou a boa obra sobre as nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo segue dizendo, agora estupefado por esse ensino tão rico das Escrituras, no verso 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que graciosamente nos justificou. No verso 32 vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que o Senhor fez por você? O que o Senhor fez por mim? O que o Senhor fez por nós? Você acha pouco? Paulo vai dizer que aqueles que foram justificados, foram santificados, serão glorificados, estarão com o Senhor na eternidade. E é por isso que a partir do verso 35, como diz essa canção, Paulo vai dizer: quem nos separará do amor desse Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, Paulo citando o salmista: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E diante do topo mais alto dessa revelação paulina, Paulo olha no capítulo 9 e vê a eleição de Israel diante do Senhor, perdida. O Senhor quis juntar os pintinhos como uma galinha faz debaixo do seu próprio braço, mas Israel não quis obedecer. No capítulo 10, Paulo vê o presente deplorável de perdição e de pecado, porque embora tenham uma cultura dos céus, não têm o Espírito de Cristo e continuam endurecidos contra o entendimento do Evangelho. Mas no capítulo 11, Paulo olha mais à frente e ele vê o futuro de Israel, que agora não é mais uma cidade no Oriente, mas agora é todo o povo de Deus reunido, de todo o povo, toda língua, toda raça e toda nação, de todos aqueles que têm fé no nome de Cristo Jesus e que foram comprados pelo seu precioso sangue. E observando essa riqueza antes do capítulo 12, onde nós começamos a ler, a partir do verso de número 33, Paulo vai dizer no verso 33 do capítulo 11,
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. O que o Senhor fez por nós, igreja, o que o Senhor fez por você, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É por isso, por causa desses 11 primeiros capítulos, que Paulo começa o capítulo 12 dizendo: amada igreja de Roma, amada igreja do Senhor, cristãos de todos os tempos, o que eu tenho para dizer para vocês é urgente, é importante, eu lhes rogo, por causa do que Ele fez por vocês. Eu rogo, o que eu tenho para dizer para vocês é urgente, e há um propósito. Entreguem o seu corpo a Deus, entreguem as suas vidas completamente a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. Retribuam o que o Senhor fez para vocês, entregando a vossa vida, como o pastor pregou algumas semanas atrás, o culto ambulante. Não venha só no domingo cultuar o Senhor. Seja um embaixador do reino, das boas novas, aonde você anda, aonde você vive, aonde você estiver, porque a ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E Paulo está dizendo: há um porquê, isso é importante, isso é urgência, isso é prioridade, se entregue. E o porquê é pelas misericórdias de Deus, por aquilo que o Senhor fez por vocês. Toda a aplicação dessa teologia de Paulo, toda a aplicação dessa carta aos Romanos, ela lhe dá no seu relacionamento com o próximo, ela lhe dá através da igreja, ela lhe dá quando Paulo agora vai declarar a partir do capítulo 12, que uma vida transformada, ela é inconformada com o mundo, e ela vive para a glória do Senhor na sua horizontal. Ela vive na sua horizontal, por causa daquilo que Deus fez por nós. No capítulo 12, Paulo vai dizer que o nosso relacionamento com Deus é diferente. Ele nos reconciliou, Ele nos reconciliou consigo. O nosso relacionamento com a gente mesmo é diferente. O nosso relacionamento, nós não pensamos mais sobre nós, e nós não pensamos menos sobre nós. Nós não somos o cara, mas nós também não estamos mais perdidos. O precioso sangue do Senhor foi derramado para nos perdoar, e agora nós somos abençoados, agora nós somos novas criaturas, agora nós somos herança de Deus, agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, agora nós somos santuários do Espírito Santo, agora nós somos chamados por Jesus para toda boa obra, agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas não somente isso, Paulo segue dizendo que o nosso relacionamento com o próximo também é diferente, é baseado no amor. E eu quero ler rapidamente com vocês, no capítulo 12, no verso 9 e 10, porque Paulo vai dizer assim: o amor de vocês seja sem hipocrisia, odeiem o mal, se apeguem ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Paulo nos dá o segredo e a compreensão. Quando nós compreendemos o que Deus fez por nós, nós devemos, como em 1 João 3,16, agora dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Gostaria de ler também o verso 8 a 10 do capítulo 13, porque Paulo vai dizer que nós também temos um relacionamento correto até mesmo com os nossos inimigos, porque a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, o nosso inimigo está nas regiões
celestiais, não é contra pessoas. E Paulo vai dizer no capítulo 13, no verso 8 a 10, que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos são: não cometa adultérios, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o quê? É amor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé para parecer que já está acabando, para a gente orar? Amém? Nós estávamos condenados, mas o que o Senhor fez por nós, nos justificou, nos adotou, nos salvou, nos deu uma nova vida. Agora nós estamos santificados em Cristo, e nós não podemos mais viver conforme os padrões desse presente século, mas devemos renovar a nossa mente pela renovação da palavra, pela transformação do nosso entendimento, para que a gente possa desfrutar e experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E Paulo está nos ensinando, na aplicação dessa carta, que uma vida transformada daquilo que o Senhor fez por nós deve, mandatória, obrigatoriamente, naturalmente, se refletir em relacionamentos transformados. Ainda no livro de Romanos, Paulo vai dizer que até a nossa relação com as autoridades são diferentes. Se você só ora por aquele governante que você gostaria que tivesse sido eleito, a sua mente ainda precisa ser renovada pela palavra. Paulo ainda vai dizer que o relacionamento com aqueles que discordam de nós e pensam diferentes, também são diferentes. E eu gostaria de fazer uma pergunta para que nós possamos orar como igreja essa noite. Se a aplicação de tudo que nós vemos, daquilo que Deus fez por nós, é o amor, qual será o futuro da igreja do Senhor em Mossoró? Qual será o futuro da igreja do Senhor no Rio Grande do Norte? Qual será o futuro da igreja do Senhor no Nordeste, no Brasil, na América do Sul e nas nações, se todos na igreja amarem o seu próximo como você tem amado? O amor de Jesus poderá alcançar um mundo perdido, a começar pela nossa realidade local, e transformar o mundo. Paulo está dizendo o que eu estou dizendo, é urgente, é importante. Não se conformem com esse presente século, não se transformem com as coisas não se conformem com as coisas desse mundo, mas sejam transformados e renovados pela vossa mente, pelo vosso entendimento. Paulo é amoroso. No último capítulo dessa carta, ele vai citar mais de 25 pessoas, e dizendo assim: essas pessoas, pela graça do Senhor que foi derramada sobre mim, por aquilo que o Senhor fez, elas estão com as mãos dispostas para servir uns aos outros. Elas estão com as portas do seu coração e da sua casa abertas para receber os irmãos e para serem igreja uns com os outros. Eles estão com os lábios preparados para anunciar as boas novas uns aos outros. Eu quero orar com a igreja do Senhor nessa noite, pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por 3 coisas. Primeiro eu quero perguntar, vou fazer 3 convites para nós orarmos e cantarmos essa canção como igreja antes de terminar. Alguém aqui, ao ouvir aquilo que Deus fez por você, que o Senhor fez por você, e só o Senhor poderia fazer por você, quer entregar a sua vida para o Senhor, eu gostaria de orar com você. Se você ao ouvir essa mensagem entende assim: Jesus me ama e fez aquilo que só o Senhor poderia fazer, me perdoando dos meus pecados, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Erga a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Amém, estou vendo a sua mão, jovem. Glória a Deus.
Mais alguém quer entregar a vida para o Senhor essa noite? Erga sua mão bem alto. Glória a Deus, repita essa oração comigo. Se você está entregando a vida para o Senhor essa noite. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas suas mãos. Perdoa os meus pecados, porque eu sei que sem o Senhor eu estou completamente perdido. Mas eu compreendo essa noite, pela tua palavra e pela comunhão com os meus irmãos, que há uma nova vida em Cristo Jesus, que eu posso ser perdoado dos meus pecados, justificado pela graça mediante a fé. E eu creio no sacrifício do seu Filho Jesus, Senhor. Por isso perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e quero caminhar com o Senhor e com a sua igreja por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor poderia aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa noite é uma noite de festa.